Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre exemplos. Exemplos de pessoas, exemplos de comportamentos, né? Pessoas a quem a gente segue orientações, né? Então, principalmente no sentido de que quando a gente quer melhorar em algum aspecto da nossa vida, quando a gente quer ter uma saúde melhor, quando a gente quer ter um corpo melhor, quando a gente quer comer melhor, dormir melhor, enfim, ter esse autocuidado, muitas coisas acabam mudando no nosso ambiente e a gente precisa de muitos exemplos para conseguir manter essa postura, né? Essa decisão, essa mudança. E ao mesmo tempo, ao longo do processo, a gente vira exemplo também. Então, quando a gente fala de mudança de comportamento relacionado à saúde, que é alimentação, sono e atividade física, que são os principais, a gente sempre pensa que a gente precisa mudar o nosso ambiente também. Quando vem pacientes nesse sentido, que precisam de melhoras ou que decidem que tá na hora da gente cuidar um pouquinho, olhar um pouquinho mais para esse lado, nós produzimos um ambiente propício, né? Então, em casa, muda-se a compra do mercado, muda-se a rotina da alimentação, muda-se coloca-se um horário para uma atividade física prazerosa. Então, a gente trabalha muito com autoconhecimento também. Então, a gente precisa conhecer aquilo que a gente é, aquilo que a gente traz de exemplo dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa família, né? Que é o que normalmente é aquilo que a gente está seguindo. Por exemplo, no meu caso, eu tive um ótimo exemplo da questão alimentar e da questão da atividade física em casa. A gente morava no interior, produzia muita coisa no quintal, então alimentos frescos, comida natural produzida em casa, né? Plantação de milho, legumes, verduras no geral. Eu lembro de a minha mãe brigar comigo porque eu estava no quintal catando cenourinha, catando tomatinho, e ela via aquelas verduras, aquelas frutas se acabando porque eu estava toda hora lá no quintal lavando, comendo, lavando, comendo. Ou às vezes tomatinho nem lavava, colocava na boca e é isso. Eu já cheguei a comer pimenta, só porque era bonita e eu experimentei. Então, esse ambiente foi criado dentro de um cotidiano diferente, né? Que ela produzia o alimento, eu via ela preparando, eu via ela colocando na mesa. Muitas e muitas vezes ela fazia uma salada, colocava na mesa, virava para preparar outra coisa, a hora que ela voltava na mesa, a salada já era. Então, foram ambientes preparados nesse sentido também, frutas, né? A gente sempre teve fruta depois do almoço. Então essa foi uma educação que ela trouxe para mim e que eu continuo fazendo. Isso para mim é natural. A mesma coisa no sentido do meu marido. Eles tinham muito acesso a comidas, a lanches, a industrializados, eles podiam ir no mercadinho porque era perto, eles podiam ir na lanchonete pegar uma coxinha, um risoles, e eu nem sabia que isso existia, né? Porque são cenários totalmente diferentes. Então, quando a gente mistura isso, a gente tem comportamentos familiares, que é aquilo que a gente traz, né? Mesma coisa a rotina de atividade física. Na minha casa, a gente ia fazer alguma coisa, ia de bicicleta, ia andando, brincando, né? Sempre foi jogado vôlei, peteca, várias coisas assim que a gente tinha naquele ambiente e que propiciavam aquela atividade física. Então, isso era normal. Tem famílias que não. Tem famílias que é acostumado a assistir televisão, que é acostumado videogame, computador, né? Então, a gente sempre observa onde a gente está primeiro para depois ver o que a gente quer fazer. Então, a gente traz essa carga familiar, essa resposta automática.
quando a gente olha para isso e percebe, isso aqui não tá dando certo, a gente vai ter que mudar. Então a gente vai mudando aos pouquinhos, vai tirando esse exemplo ou vai modificando algumas coisas desse exemplo que a gente traz e a partir do nosso exemplo, da nossa mudança, das nossas características, daquilo que a gente faz em casa, os nossos filhos, né, os nossos futuros netos, eles vão continuar isso, porque o natural é ser automático, é seguir aquilo que a gente aprendeu, né? Tem uma história muito interessante que eu vi uma vez, falando que, eu não lembro exatamente qual que era o alimento, mas eles faziam um alimento numa frigideira e em certo ponto daquele formato eles cortavam um pedaço fora e jogavam fora. Aí a filha perguntou pra mãe, por que você corta e joga isso fora? Ela respondeu, não sei, a minha mãe fazia, eu fiz igual. Aí ela foi perguntar pra avó, vó, por que corta fora esse pedaço e joga? Por quê? Não sei, a minha mãe fazia, eu faço igual. Aí ela foi pra bisavó dela e perguntou, Bisa, por que você corta esse pedaço e joga fora? Ela respondeu, mas vocês ainda não trocaram a frigideira? Eu cortava porque não cabia na frigideira. Então todo mundo foi vendo a mãe fazer e repetia, apesar de ser uma coisa literalmente banal. Então, quando a gente fala de exemplos dentro da saúde ou dentro de qualquer área, nós estamos repetindo aquilo sem ao menos olhar, né? Sem ao menos identificar aquilo. A gente faz no automático, né? Então, às vezes, alguém traz uma coisa diferente, uma visão diferente, a gente para e pensa, nossa, nunca pensei nisso. Porque a gente está no automático. Então, vamos dar uma olhada nessa questão, primeiro familiar, primeiro dos nossos exemplos, né? Dentro da alimentação, dentro da atividade física, o sono também extremamente exemplar. Se você tem filhos em casa, o horário de dormir é extremamente importante, não só para criança, mas para você também, porque o sono ele regenera, ele libera hormônios, ele limpa, né, toda aquela memória, todo aquele padrão de coisas insignificantes. Então, quem tem problema com memória, quem tem dificuldade de lembrar coisas do dia a dia, prestar muita atenção em telas, né? Em muito estímulo e no sono, porque é o sono que vai limpar as coisas não essenciais, que vai jogar tudo fora, né? Então, vamos prestar atenção nos nossos exemplos e vamos dar um melhor exemplo por aí.